Amém? Tem que ter preparo físico para cantar com as crianças. Glória a Deus. Eu queria ler com vocês uma passagem que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, a partir do verso 1. Aleluia. Gente, eu achei que com o passar do tempo, subir aqui em cima ia ficar mais fácil. Mas está cada vez pior. Misericórdia, Senhor. Vamos lá. A palavra do Senhor nos diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que você está é a terra santa. E disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor, e por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Amém? Essa passagem aqui se deu no exato momento em que o Senhor aparece a Moisés para que ele, convocando ele para libertar o povo dele do Egito. Que ele viu a opressão e o sofrimento do seu povo. E o tema da minha mensagem hoje é de geração em geração. Eu queria me apegar com vocês no verso 6, que ele diz que eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Para que vocês entendam o meu raciocínio, eu queria traçar aqui com vocês uma linha do tempo. Quando o Senhor fala que eu sou o Deus de Abraão, Deus chama Abraão para que ele saia da terra de Ur e vá para Canaã. O Senhor estabelece uma aliança com Abraão. Ele faz um pacto com Deus. E de Abraão nasce Isaque, o filho da promessa, e também nasce Ismael. De Isaque, ele se casa com Rebeca e ele tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó, neto de Abraão, tem os 12 filhos. Os 12 filhos se tornam as 12 tribos de Israel. Jacó luta com o anjo, né? E aí ele recebe o nome de Israel. Jacó é o cara que comprou o direito da primogenitura do seu irmão. Jacó foi o cara que trabalhou para o seu sogro e por Raquel e se casou com Lia e trabalha mais um pouco para conseguir casar com Raquel. E ele tem 12 filhos. E desses 12, ele tem 12 filhos que são as tribos, e ele também tem José. José, filho de Jacó, foi vendido pelos seus irmãos, torna-se governador do Egito. E aí, durante a fome, toda a sua família volta para o Egito. Essa é uma história bem conhecida. E aí, nós temos o período do povo de Israel no Egito. A população cresceu muito nesse tempo, né? Aí vem Faraó e manda matar todos os meninos, para que eles parassem de se
para que eles parassem de crescer. E aí, nesse tempo, nasce Moisés. Moisés, o libertador, foi criado pela filha de Faraó. O menino colocado no bercinho que foi pelo rio. Moisés. E Moisés é chamado pelo Senhor quando ele vê a sarça. E Moisés liberta o povo do Egito e eles andam por 40 anos no deserto. E depois disso, Josué que assume a liderança do povo após a morte de Moisés, atravessa o Jordão e conquista Canaã. Então, uma aliança que o Senhor fez com Abraão foi cumprida muito, muito mais do que 300 anos com Josué. O Deus que fez a aliança com Abraão não ficou somente em Abraão. Essa aliança se estendeu por toda a sua descendência, por toda a sua família, chegando até essa multidão de hebreus no Egito, aprisionada, escravizada. E aqui eu queria que vocês compreendessem uma coisa, que o nosso Deus, Ele não tem uma aliança somente com um indivíduo. Ele não tem uma aliança somente com você. Ele não tem uma aliança somente com a Camila. Ele tem uma aliança com toda a nossa família. Ele tem uma aliança que é para descendências. A aliança do Senhor é por gerações, de geração em geração. E Deus tem aliança com os nossos descendentes muito antes deles nascerem. Como nós vemos ao longo da história. A aliança que o Senhor fez com Abraão se cumpriu com Josué, quando ele conquista a terra prometida. Então, a fidelidade de Deus, ela está muito acima da nossa. A fidelidade dele é constante, é imutável. Nosso Deus, ele não muda. Faz parte do caráter do Senhor ser fiel. Então, a fidelidade dele está acima da nossa. Lá em Deuteronômio 7:9 diz assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Nós falhamos, mas o Senhor permanece fiel. Timóteo fala, né? Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Então nós servimos um Deus que é fiel. E a promessa que o Senhor faz para Abraão lá em Gênesis 12 se cumpre totalmente em Josué, como eu já falei. E o texto diz assim: então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. E quando eu falo que a fidelidade do Senhor está acima da nossa, é que a promessa não deixou de ser cumprida por falha humana. Porque apesar de Abraão ser Abraão, o pai da fé, como todo mundo conhece, ele também cometeu inúmeros erros. Abraão também cometeu inúmeras falhas, como nós. Ele era homem igual eu e você, ser humano. Abraão sai da terra e leva com ele Ló. Deus não falou para ele levar Ló, ele leva Ló. Quando ele sai do Egito. Quando ele vai para o Egito, quando ele chega lá, ele mente que Sara era a irmã dele. Para que Faraó não matasse ele, porque Sara era muito bonita. E aí ele mente que Sara era sua irmã. E por isso vem ali uma doença sobre todos daquela casa. Abraão, quando ele sai do Egito, ele leva com ele Agar. Agar gera um filho, né? Sara achou que estava meio demorando para nascer o filho da promessa que o Senhor havia feito para eles. E aí Sara teve a brilhante ideia de apressar um pouco. E aí pediu que Agar gerasse um filho. E aí nasce Ismael. Gente, Ismael é um problema até hoje. Os descendentes de Ismael é o povo muçulmano, árabe, os palestinos, o islamismo.
É um povo que odeia o povo de Israel, a descendência de Isaac até hoje. É uma guerra eterna entre Ismael e Isaac. Então, o erro de Abraão é um problema até os dias de hoje. E Abraão também oscilava entre crer e não crer, entre acreditar e não acreditar. Né? Eu citei aqui algumas coisas que Abraão fez, mas ele fez inúmeras coisas, né? Que não estava de acordo com a vontade de Deus. Ele acertou, mas ele também errou. Então, e o plano de Deus não foi estragado. O plano de Deus não se acabou porque Abraão errou. Porque a fidelidade de Deus e a sua promessa está muito acima da nossa. A aliança do Senhor foi preservada, mostrando que não foi por uma falha de Abraão que a promessa deixou de ser cumprida. Não foi porque ele decidiu ter um filho com Agar que o Isaac deixou de nascer. Então, entenda, leve isso no seu coração, que apesar dos nossos erros, apesar de nós não sermos fiéis, apesar de todas as nossas falhas, o nosso Deus, Ele permanece fiel. E Ele é fiel à sua promessa, Ele é fiel àquilo que Ele prometeu para nós e para toda a nossa geração. E aí quando vem, né, o último teste, o teste final de Abraão, que Deus pede para que ele ofereça Isaac em sacrifício, e Abraão é obediente até o fim. E ali Deus sela o final da história de Abraão como Abraão, o pai da fé. Ele não foi Abraão o cara que errou. O Abraão que teve um filho que não era para ter. O Abraão que levou o sobrinho que não era para levar. O Senhor finaliza a história de Abraão como o Abraão, o pai da fé. E assim ele ficou conhecido. Mas isso não quer dizer que a gente pode fazer o que a gente quiser, né? Agora porque Deus ele é fiel, eu posso fazer o que eu quero da minha vida. Porque todo erro tem consequência. E às vezes consequências desastrosas, consequências difíceis de lidar, consequências que a gente vai ter que por anos tentar administrar. Mas, quando nós olhamos para a palavra, nós temos a segurança de um Deus que é fiel à sua palavra. Então, Deus tem uma aliança conosco, Deus tem uma aliança comigo e com toda a minha família, com toda a minha descendência, apesar de todas as minhas falhas. Mas Ele trabalha nas nossas vidas, até que Ele realize tudo aquilo para o qual Ele nos criou, para aquilo que Ele te projetou. Então, considerando isso, a fidelidade do Senhor com a nossa família, com a nossa descendência por gerações, eu queria refletir com vocês. Eu queria fazer uma pergunta. Como que está o nosso compromisso? Essa foi uma pergunta que eu me fiz. Como que está o meu compromisso? Como que está o compromisso da igreja do Senhor na face da terra? Como que está o compromisso das famílias, dos pais com a próxima geração? Será que nós temos pensado nisso? Como que está o seu compromisso com a sua próxima geração? Com os seus filhos, com os seus netos, com os que ainda vão vir? Será que nós temos pensado nisso e nos preocupados em criar nessa próxima geração um povo realmente aliançado com Deus? Para que eles possam ser abençoados? Porque o Senhor, Ele abençoa aquele com quem Ele tem aliança. E nós precisamos criar nessa próxima geração uma geração verdadeiramente aliançada com Deus. E primeiro, nós precisamos sim, meus irmãos, nos preocupar em dar continuidade para a nossa geração. E como é que a gente se continua uma geração? Tendo filho, se casando, constituindo família. E gente, casar e ter filho parece uma coisa de outro planeta nos dias de hoje. Eu me lembro, gente, quando eu era jovem, o meu sonho era me casar e ter filho. Era para isso que eu orava, era para isso que eu me movia, para que eu arrumasse um marido e que eu pudesse ter filho. E hoje em dia, isso aí é quase extinção. Ninguém mais quer casar. Ninguém mais quer ter filho. E nós só vamos dar continuidade da nossa geração e nós servimos um Deus comprometido com toda a nossa geração quando a gente se casa, quando a gente tem filho. E olha, e pensando nisso, a gente vive uma geração extremamente egoísta.
Meu Deus do céu! É uma coisa assim, que a hora que você começa a ver as atitudes das pessoas, é um povo tão egoísta. Essa geração que está nascendo, essa geração que está aqui, que vai vir depois da gente, é uma geração que não quer abrir mão de nada por ninguém. O que é egoísmo? É a atitude de colocar os seus próprios interesses, seus desejos e as suas necessidades em primeiro lugar. E vamos combinar, quem é casado e quem tem filho. Se tem uma escola de altruísmo, que é o contrário do egoísmo, é quando a gente se casa e quando a gente tem filho. Você abre mão das coisas por causa do seu filho. Você abre mão do que você acha que às vezes a vida toda sua mãe falou para você que era que é certa, por causa do seu marido, para que você possa preservar o seu casamento. E aí, a gente vê hoje em dia que ninguém mais quer isso. Às vezes, a casar até vai, mas agora ter filho é um negócio assim que, né, vamos ter pet. Eu gosto de cachorro, gosto de animal, mas animal não substitui filho, gente? Pelo amor de Deus. Sabe que esses dias, eu e o Fabiano, a gente foi comer, e aí passou uma mulher vendendo uns pudinzinhos, sabe? E eu sempre compro as coisas das pessoas que vendem assim, porque eu fico com dó. Estava trabalhando ali, vendendo um pudim, estava com uma cara bonita, e a gente comprou um pudinzinho. E estava eu, Fabiana, a Eloá e a Valentina. A hora que a gente terminou de comer, eu falei, vamos comer o pudim. Elas já tacaram o pudim. E eu queria tanto comer aquele pudim. E eu fiquei só olhando. Eu e o Fabiano ficou assistindo as duas comer o pudim. E daí depois ele falou assim para mim, depois que a gente vira pai é um negócio estranho, né? A gente deixa de fazer o que a gente queria para dar para eles. E é justamente isso. A gente depois ficou lá comendo o finalzinho só da calda do pudim para deixar que elas comessem. Isso aí é altruísmo. Você não pode ser egoísta. E quando a gente se torna pai, quando a gente tem filho, a gente deixa demais de ser egoísta. E quando você vê uma mãe muito egoísta, ela não aprendeu nada sobre maternidade. Porque a gente deixa de fazer tudo que a gente acha que é bom para a gente, para eles. Não é verdade? Se tem um negócio, a prioridade é deles. Então, isso aí constrói em nós uma personalidade menos egoísta quando a gente se casa e quando a gente tem filhos. Na palavra do Senhor diz assim que se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. É negar nós mesmos. É abrir mão daquilo que a gente queria fazer. É abrir mão de sair tal dia porque você queria, porque o seu marido não pode. É abrir mão de fazer coisas por causa do seu filho. Então, essa geração tão egoísta, ninguém quer casar e ninguém quer ter filho. E lá em Eclesiastes, para você que ainda está pensando se casa ou não. Lá em Eclesiastes 4:9 diz assim, melhor é serem dois do que um. Porque tem melhor paga no seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se esquentarão. Mas um só, como se esquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. O casamento é algo do Senhor para nós. Esses jovens precisam criar a expectativa de casar, de procurar de orar a Deus, pedir um esposo. Essa geração precisa desejar o casamento. E aí as pessoas parecem que não sei em que mundo que vive, que fica esperando a condição ideal para casar. Existe condição ideal para casar? Precisa ter casa? Onde é que está escrito que você tem que ter uma casa própria, que você tem que ter terminado sua faculdade, que você tem que ter um carro bom, que você tem que ganhar 10 mil reais para que você possa casar? Onde é que está escrito? Gente, vamos casar. Molecada, vamos resolver a vida. Vamos casar, é melhor serem 2 do que 1. Se o seu salário é 2, quando você casa é 4. Multiplica. Já não é mais 2. Já não é mais 1. Vocês são 2. Não espere condição ideal. Se eu estivesse esperando condição ideal para casar, eu estava solteira até hoje.
Não existe condição ideal para casar. Não precisa esperar terminar a sua faculdade para casar. A vida da gente anda muito melhor depois que a gente casa. Eu tenho certeza que se eu tivesse solteiro e o Fabiano também, a gente não teria construído o que a gente construiu junto. Então, nós precisamos criar nessa geração o desejo pelo casamento. Nós precisamos criar para essa geração o desejo de terem filhos. Como eu já falei aqui, gente, pet não substitui filho. O povo quer ter cachorro, quer ter gato e né, mãe de pet, pai de pet. Precisam ter filho, gente. Porque uma coisa é você não poder ter filhos. Tem muitas pessoas que não podem gerar. E o Senhor conhece todas as coisas. E eu não sei se vocês acompanham, mas eu até falei com a Carol esses dias, parece que o Senhor tem dado filhos. Tem algumas influenciadoras cristãs que eu sigo que nunca puderam gerar. E parece que agora está vindo uma enxurrada de gente que nunca pôde ter filho tendo filho. Filhos são herança do Senhor. Filhos são bênção. E um casal que se intitula cristão, que não deseja ter filho, alguma coisa de errado não está certo. Nós precisamos desejar ter filhos. Filhos são heranças do Senhor. É uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Filhos são herança do Senhor. Filhos é o Senhor quem nos dá. Gente, teve uns tempos aí, uns dias atrás, não muito tempo, que eu comecei a ficar assim, o que eu fui inventar de ter filho? Alguém já pensou isso? É só eu. Cara, o que eu fui inventar da minha vida? Podia eu estar casada, muito tranquila agora, sem criança para cuidar, sem problema para administrar, sem criança para dar comida. Criança dá muito trabalho. Porque eu não queria ter filho. Eu até falei pro Fabiano, Fabiano, tem hora que vem no meu coração assim uma coisa de que, por que eu fui ter filho? A minha vida ia estar tão mais tranquila se eles não estivessem aqui. Minha casa ia estar organizada, né? Eu não ia ter essa bagunceira na casa o dia inteiro, que eu ando catando brinquedo e arrumando e passando pano e limpando o dia inteiro. E faz comida e derruba no chão e vai e limpa e faz. E sabe que daí o Senhor me trouxe à memória esse versículo. E fez com que eu mudasse o meu olhar sobre os meus filhos. Porque realmente, gente, a maternidade é um negócio exaustivo. É cansativo mesmo. Não vou ficar mentindo aqui e nem fazendo flores uma coisa que não é. Mas filhos são herança do Senhor. Comece, se você tem esse olhar de, meu filho dá muito trabalho. O que eu fui inventar de ter filho? Eu podia ter tido só um, né? Falei pro Fabiano, olha, se a gente tivesse só Eloá, ia ser tudo tão mais tranquilo. Mas, filhos, essas 3 crianças foi o Senhor quem me deu. E eu preciso cuidar deles. E eu preciso pensar neles como flechas que, num futuro não muito distante, eu que vou ter que lançá-los. E essas flechas precisam estar bem posicionadas. Então, que você olhe, se você não tem desejo de ter filho, que você comece a refletir sobre isso. Filhos são herança do Senhor. Filhos, como é feliz o homem, cuja sua aljava está cheia deles. Em nome de Jesus, que o Senhor dê a nós, principalmente as mães, né? Não sei se os homens sofrem desse mal. Eu acho que é mais a gente. Alegria na maternidade. Que o Senhor dê a nós alegria de estar em casa e cuidar dos nossos filhos, em fazer uma comida, em servir a nossa casa, em nome de Jesus. Assim como eu. Se você está nesse conflito aí, que o Senhor derrame bênção sobre você e que você consiga mudar o olhar sobre a sua casa e sobre os seus filhos. Eles são bênçãos na sua vida. Foi o Senhor quem te deu. Cuide deles até o fim. Segunda coisa que eu queria que vocês refletissem hoje. O que a gente está deixando para a próxima geração? O que eu tenho semeado na vida dos meus filhos, na vida da próxima geração? E aqui pode ser filhos, né, seus filhos, ou pode ser teus filhos espirituais, não sei.
O que a gente tem deixado para eles? Para que a aliança e a bênção do Senhor continue perpetuando sobre a vida deles. Sabe, esses dias até falamos na célula sobre família, né? A geração passada, quem era teu avô, quem que era... Gente, e assim, refletindo nessa mensagem, eu não tenho dúvida que a minha geração, eu até falei que para a Tássia esses dias, nós temos uma família muito abençoada. A minha família, por parte da minha mãe, nós somos muito abençoados. E isso são frutos, são sementes lançadas lá pelo meu avô. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas eu sei que ele era um homem de muita oração. Eu sei que ele era um homem apaixonado por Jesus. E eu tenho certeza que a aliança que o Senhor fez com ele me persegue até hoje. Eu não tenho dúvidas do que os frutos que nós colhemos hoje, os frutos que eu colhi, são frutos lançados lá pelo meu avô. São sementes lançadas pela minha mãe na minha vida. Apesar do meu pai nunca ter sido cristão, minha mãe sempre foi uma pessoa que levou a gente para a igreja. Não tinha nem que querer. Eu não quero ir, porque a gente tinha a opção, né? Eu quero ficar com meu pai. Meu pai não ia para a igreja. Mãe, deixa eu ficar com o pai? Não. A gente não tinha nem opção. Ou vai para a igreja. Né? A minha mãe sempre foi uma pessoa que semeou na nossa vida. Ela sempre semeou do Espírito. Nós precisamos semear no Espírito na vida dos nossos filhos. A semente, ela é gerada a partir de um fruto. Se você não frutifica no Espírito, entenda uma coisa. Se você, indivíduo, não frutifica no Espírito, você não tem semente para lançar na vida do seu filho. Você não tem semente para lançar na vida da próxima geração. Você não tem semente para lançar. Você está lançando qualquer coisa, menos sementes do Espírito. Você pode estar lançando semente da carne. E a Carol falou aqui, na palavra que ela trouxe sobre semeando boas sementes, acho que era esse o título, ela diz assim, que semear da carne é viver uma vida de aparência, sem se importar com a nossa conduta do dia a dia. E semear do Espírito é ser verdadeiro diante de Deus e das pessoas, vigiando para ter uma vida piedosa em todos os aspectos. Quem semeia do Espírito vive uma autenticidade, integridade. E ambos os plantios vão ser para sempre. E como eu já disse aqui, apesar do meu pai nunca ter sido cristão, a minha mãe sempre semeou do Espírito. Mãe, eu não tenho nada para fazer. Vai ler a Bíblia. Gente, minha mãe cantava hino da harpa todo dia. Ela catava a harpa, vamos cantar um hino. Não tinha que querer. Gente, entenda isso, não tinha opção de eu não quero cantar. E aí, eu estou entediada. Eu tinha muito disso. Mãe, eu estou entediada, eu não tenho nada para fazer. E ela fazendo faxina, eu me lembro, gente, como se fosse hoje. Um dia que ela estava limpando a casa, e aí, que criança, eles ajudam a gente como? Ficando quieto, né? Mãe, quero te ajudar, quero te ajudar, quero te ajudar. Aí ela falou assim, para mim, você me ajuda ficando quieta. Fica sossegada aí que você já está me ajudando. E aí, eu falei assim, mas eu não tenho nada para fazer. Ela falou assim, vai ler a Bíblia. Pega a Bíblia e vai ler. E, gente, era a Bíblia dos teens? Era a Bíblia na versão NVI? Não, gente. Era a Almeida corrigida, aquela que você lê e até hoje você não entende nada. Era essa a nossa Bíblia. Eu tinha uma Bíblia rosa, toda bonitinha de menina, mas a versão era Almeida corrigida. Dificílima de entender. Até hoje eu tenho dificuldade. E eu tinha que ler. Vai ler a Bíblia. Se duvidar ainda, ela perguntava o que nós leu e explicar para ela. Então, nós precisamos semear na vida dos nossos filhos. Nossos filhos não precisam de coisas, gente. Os nossos filhos não precisam de celular. Os nossos filhos não precisam de 10 tênis de marca. Os nossos filhos não precisam de coisas. Eles não precisam disso, gente. Os nossos filhos precisam aprender a ter uma aliança com Deus. Eles não precisam estudar na melhor escola. Eles não precisam ter o melhor ensino. Se você puder, claro, faça isso. Mas eles precisam ser ensinados a ter a aliança com Deus. Semana passada eu estava indo fazer a matrícula da Valentina na escola.
E aí eu comecei a pensar, por que que eu estou indo matricular a Valentina nessa escola? Falei, se a orientadora lá, porque a gente foi, ela é bolsista, a Eloá é bolsista no Colégio Adventista, e eu consegui uma bolsa também para Valentina. E aí eles pediram para que ela fosse lá fazer uma entrevista. Eu falei, gente, se essa mulher perguntar para mim, por que que eu quero que ela estude lá? O que que eu vou responder para ela? E na hora o Espírito Santo me trouxe a memória. É para a eternidade. É por isso que ela estuda nesse colégio. É para a eternidade. Os nossos filhos precisam ser preparados para a eternidade. A Eloá esses dias falou assim para mim, ai, que a minha escola, ela ama a escola dela. Eu falei assim, filha, você não tem que ficar se achando porque você estuda num colégio particular. Até porque você só estuda lá porque você tem bolsa de estudo. Porque se a gente tivesse que pagar, talvez a gente não teria condição. Eu falei assim, mas se você estuda nesse colégio, minha filha, é porque a gente está preocupada com a sua eternidade. Eu estou preocupada onde você vai passar para sempre. Eu não estou preocupada se você vai passar num concurso um dia, que profissão que você vai ter, que faculdade que você vai fazer, até porque o EM é o último lugar que eu quero que ela frequente. Eu não estou preocupada com isso. Eu falei assim, se você estuda nessa escola, é porque nós estamos preocupados onde você vai passar a sua eternidade. Entenda isso. Nós precisamos preparar os nossos filhos, lançar sementes na vida deles para a eternidade. A gente precisa ensinar eles a ler a Bíblia, a ter uma vida de oração. Ai, é engraçado, né? Porque a Eloá, ela tem uma coisa tipo assim, ai, eu não estou sentindo no meu coração. Esses dias ela falou assim para mim, mãe, como que eu devo fazer quando eu não estou sentindo no meu coração de ler a Bíblia? Eu falei, ler a Bíblia? Não espere sentir no seu coração para você ler a Bíblia. E ela lê a Bíblia todo dia, sabe? Ela é muito regradinha, ela é muito certinha. Se ela colocar que todo dia 10 horas ela vai fazer tal coisa, 10 horas ela vai fazer. Ela é igual a Carol. Fala, ela puxou a tia dela. Se ela colocar que pode fazer chuva, pode fazer sol, ela colocou que ela vai fazer o devocional dela antes de dormir. Eu posso chegar em casa 3 horas da manhã, que ela vai fazer o devocional dela antes de dormir. Ela pode estar pingando de sono. Ela vai. Ela, mãe, eu não estou assim com o meu coração muito aberto. Depois vai com o coração fechado. Não tem problema nenhum. Não espere ter vontade. Eu falei para ela, minha filha, tua carne nunca vai querer ler a Bíblia, nunca vai querer orar. Então você vai sem ter vontade mesmo. Não importa como você esteja se sentindo. Não espere, né? Eu senti o meu coração desejoso por aquilo. Eu falei, vai e faça. Não espere sentir no teu coração, não. E a gente precisa que os nossos filhos vejam dentro de casa a referência. Sabe, porque quando a gente olha, às vezes, tantos filhos de cristãos, principalmente de pastores, né, que não estão mais na igreja. Por quê? Porque os pais semearam da carne. Quem semeia da carne vive de aparência. Semearam da carne, não semearam uma vida autêntica nos filhos. Aí você pergunta para os filhos, você quer ser pastor? Deus que me livre. Nunca na minha vida eu quero ser qualquer coisa menos pastor. Infelizmente, viveram uma vida de aparência. Não demonstraram o amor do Senhor. A gente precisa ser referência. A gente não pode viver de aparência. Numa vida de influenciador digital, né? Tá mais difícil para nós agora. Nessa era de influenciadores. Onde as nossas crianças têm acesso a tanta coisa, né? Todo dia. Aí, quando você pergunta para o seu filho assim, quem que é a sua referência? Em quem que você se espelha? Quem que eles vão responder? Gente, se responder um youtuber, ó, para, tira o celular dessa criança. Eles precisam ver em nós verdadeiras influências. Eles precisam ter influência, gente, de pessoas reais. Porque o que passa no Instagram não é real, a gente sabe disso. Apesar da gente, até a gente se iludir com o que está passando lá e achar que é tudo, as pessoas vivem, né, tão perfeito, mas eles precisam ser influenciados por pessoas reais. E essas pessoas é quem? É a gente. Sabe que eu me lembro também, quando eu era mais jovem, era assim, tá doente? Vai na casa do tio Davi que ele vai te ungir, Deus vai te curar.
Não era assim? Era assim. Ah, faz vários dias que eu tô doente. A minha mãe, vamos na casa do tio Davi. Tio Davi tem a unção da cura, ela falava. Ele tem a unção da cura. Vamos lá que ele vai te ungir e Deus vai te curar. Eu me lembro que a Valentina, quando nasceu, ela não dormia, sabe? Ela deu muito trabalho. Aí era assim, pede oração para a avó. Pede oração para a avó, que a oração da avó é poderosa. Eu tenho certeza. Minha mãe falou um dia assim para mim, Camila, por que você não pediu oração para a avó ainda sobre a Valentina? Pede oração para ela, porque eu sei que ela não vai orar só hoje. Ela vai orar todo dia. Gente, nossos filhos precisam ver em nós isso. Quando estou doente, pai, você me unge. Mãe, ora por mim. Eu estou com uma dificuldade lá na minha escola. A Eloá estava esses dias também com uma dificuldade lá na escola, que ela começou a se dar bem. Eu falei, minha filha, vai para o pé da cruz. Leva isso para Jesus. E que Ele vai te dar graça para você resolver esse problema aí com as suas amigas. Eles precisam aprender o caminho da oração. Eles precisam ver em nós isso. Quando eles estiverem com alguma dificuldade, eles têm que vir em nós pedir oração. Eles precisam ir. É a gente. Eles precisam ter referência de gente, de pessoas reais. Não é de influenciador digital, pelo amor de Deus, que finge ter uma vida que não é verdade. E aí eles são tão frustrados porque eles não têm tudo que as pessoas têm. Mas que nós sejamos verdadeiras influências, que nós possamos semear do Espírito na vida dos nossos filhos, na vida dessa próxima geração, na vida dos jovens. E quando eu estava lá no MFI, que é um ambiente tão bom, que eu falei que eu queria levar todo mundo para lá. Todo mundo, vamos todos. É um ambiente maravilhoso, é tudo tão bom. E aí, a hora que eu estava lá, refletindo sobre isso, falei, ai, cara, eu queria que tal pessoa estivesse aqui. Nossa, como eu queria que fulano viesse ter essa experiência. E aí, o Senhor perguntou para mim, e o que você está fazendo para que os teus filhos tenham desejo de estar nesse lugar? Como que você tem reagido e o que você tem feito para que a sua próxima geração, para que os seus filhos tenham a oportunidade de viver isso aqui que você está vivendo? E ali eu comecei a refletir, meus irmãos. E ali o Senhor me trouxe essa palavra. Que nós não temos nos preocupados com a próxima geração. Que a gente não tem gerado neles o desejo e o amor por Jesus. Que a gente não tem gerado neles o desejo pelo ministério. A gente não tem gerado neles o amor pela igreja. Será que se você perguntar para minha filha o que ela quer ser quando ela crescer, ela vai falar assim, eu quero ser pastora? Ela vai responder isso? Será que nós estamos reagindo certo e colocando o amor na vida deles, pelo Senhor e pela igreja? Nós precisamos lembrar, hoje, sobre a nossa responsabilidade com a próxima geração. Como eu já disse, você gera seus filhos de sangue, seus filhos espirituais. Nós temos responsabilidades com os nossos filhos. E não importa se você é a primeira geração de uma pessoa aliançada com o Senhor. Não importa. Porque o Senhor, Ele se responsabiliza por toda a sua geração, até 1000 gerações, como nós lemos. A aliança dele se mantém e a bondade dele por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Queria convidar o grupo de louvor. Amém. Eu queria que avisasse para as crianças e os teens também viessem. Eu queria que você refletisse em como anda a sua responsabilidade. O seu nível de comprometimento. O seu nível de comprometimento com a próxima geração. Será que nós temos aliança com o Senhor? Será que eu posso dizer que eu tenho uma aliança com o Senhor e que essa aliança vai se perpetuar por toda a minha geração, pelos meus filhos? Será que eu estou gerando neles o amor pela igreja, o amor pelo Senhor, para que eles também possam ser aliançados e participar das bênçãos do Senhor? E eu queria louvar ao Senhor juntamente com você.
E que você reflita sobre isso. E que você, a partir de hoje, tenha um senso de responsabilidade pelos seus filhos e por essa próxima geração, por um jovem, por todos, para que eles possam receber as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Queria que você se colocasse de pé. Nosso Deus, Ele é fiel. E se você ainda não fez essa aliança com o Senhor, que você faça hoje. Faça uma aliança com o Senhor e siga em obediência aos seus mandamentos. Que você ame ao Senhor de todo o seu coração. Que nós possamos abençoar a vida dos nossos filhos. Eu queria cantar esse louvor e eu queria abençoar as famílias, a todas as gerações. Que os meus filhos possam ver em nós, na nossa casa, o amor pelo Senhor, aleluia. Nossos filhos não precisam de coisas, meus irmãos, como eu já falei. Essa geração com esse celular na mão é uma tragédia. Eles veem o que não precisam ser visto. Eles acessam o que não está na alçada deles. Que você possa semear o Espírito na vida do seu filho. E que se for preciso, tire esse celular da mão dessa criança, em nome de Jesus. Troque esse celular por uma Bíblia. Seu filho tem Bíblia? Bíblia. Desperte nele o desejo pelo Senhor. Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Acho que eles estão com os pais, as crianças. Que o Senhor te abençoe e faça o seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém. 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 Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, em teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, em teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, em teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo e é por ti. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Amém. Amém. Amém.
te convidar agora que você levante um clamor pela sua família, Em nome de Jesus. por toda a sua descendência, que eles sejam prósperos, que a sua descendência seja abençoada, que eles sejam comprometidos com o Senhor, que o Senhor levante os nossos filhos como atalaias para essa última geração, que o Senhor levante crianças cheias do Espírito Santo, e essa semente quem vai lançar somos nós. Abençoe a vida do seu filho, a sua casa agora, em nome de Jesus. Nós abençoamos, Senhor, todas as famílias dessa igreja. Nós abençoamos, ó Pai, a cada criança. Nós abençoamos, ó Pai, a cada jovem aqui, ó Pai. Senhor, que o Senhor desperte neles o desejo de formar uma família. Senhor, que o Senhor desperte nessa geração o desejo de ter filhos, Senhor, porque filhos são bênçãos, filhos são heranças que o Senhor nos entregou, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, levante uma geração cheia do Teu Espírito Santo, que a bênção sejam estendidas por gerações, ó Pai. Nós abençoamos a cada um aqui, ó Pai. E para aquele que não tem o seu filho aqui ainda, Jesus, nós queremos, ó Pai, pedir a sua graça e a sua misericórdia, Jesus. Nós queremos, ó Pai, interceder pelos filhos que não estão aqui, Jesus. Que o Senhor, ó Deus, traga. Espírito Santo, visita, ó Pai, a vida de cada um agora, onde quer que eles estejam, Jesus. Incomoda, Jesus. Que eles possam, ó Pai, estar aos Teus pés. Que eles possam, ó Deus, que eles possam estar na sua casa, servindo ao Senhor de todo o coração. Que eles possam, ó Pai, ter uma aliança com o Senhor, em nome de Jesus, como seus pais. Nós abençoamos, ó Pai, a todos, a cada família, em nome de Jesus. Vamos louvar mais uma vez? Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, em teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, em teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, em teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti.